por ele e ore com ele. Ore com seu filho e ore por ele. Mas eu saio tão cedo, Beth, você nem sabe, eu saio 4 horas da manhã, ele está dormindo, quando eu volto ele está... Vai lá na cama dele, ore por ele está dormindo, ore por ele a hora que você chegar. Antes de você sair, vá lá, ore por ele. Libere palavras de bênçãos para os seus filhos, não é? Fala pessoal que acompanha o Glorificast, estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Maísa. Hoje o Pedro e a Kézia não puderam estar presentes, mas nos próximos episódios eles já estarão novamente conosco, certo? E hoje vamos gravar com uma pessoa muito especial, ela que foi minha líder mais tempo aqui nessa igreja. Toda a minha base de fé, minha base de conhecer Jesus foi enquanto eu estava no ministério que ela era líder. Vamos gravar hoje com a Betinha sobre grupo infanto-juvenil. Betinha, apresenta aí para quem não conhece, acho difícil, né? Mas conte um pouco sobre você, sua trajetória e tudo mais. Amém. Eu sou a Betinha, ou eu sou a Elizabeth, mas se vocês me chamarem de Elizabeth, eu vou ficar procurando quem é. Mais conhecida como Betinha, né? Eu sou serva do Senhor desde o ventre da minha mãe. Sou casada com Márcio Aricó, né? Sou professora, trabalho na área da educação já há 35 anos. Nesta igreja, eu já congrego há muito tempo, já perdi até as contas, né? Eu vim para cá, eu tinha 13 anos. Meus pais congregavam em Ribeirão Pires, quando a gente morava lá, eu tinha 13 anos. Aí eu já vim para cá. E estou até hoje, 58 anos tenho hoje e estou na igreja. Amo fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Ela deixou uns dados aí importantes. Foi quantos anos líder do Departamento Infantil Juvenil, geral e da sede? 17 anos e 6 meses. 17 anos, 6 meses. E hoje também é a coordenadora, né, do nosso PPO infantil. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. A coordenação pedagógica do geral é do pastor Sidney e a pedagógica, eu trabalho junto com ele na coordenação pedagógica do PPO Infanto-Juvenil. Programa de formação de líderes do Departamento Infanto-Juvenil. Que bênção, é o programa que prepara pessoas para trabalhar com esse público, né? Exatamente. Então, já vamos para a primeira pergunta. Qual a importância de se trabalhar com esse público na igreja? É de fundamental importância, né, Vinícius? E é um trabalho que nasceu, né, no coração de Deus. Então, ele é muito, muito importante. A Bíblia já diz, lá em João 21:15... Jesus se reuniu com seus discípulos e aí ele estava lá, chamou Simão Pedro. E conversando com Simão Pedro, ele perguntou, né? Tu me amas, Simão? Mais do que estes outros discípulos que estavam com ele, né? E ele disse, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E olha o que Jesus o encarregou. Cuida, apacenta os meus cordeiros. E aí ele segue, né? Mais uma vez ele pergunta para Simão Pedro se o ama, aí pede para ele apacentar as ovelhas, mais uma vez, apacentar as ovelhas. Mas em primeira instância a pergunta dele foi, apacenta os meus cordeiros, né? E o que é o cordeiro? É o filho da ovelha, né? Ou seja, trazendo para nosso contexto hoje são as nossas crianças. Então, a primeira importância, né, é de fundamental importância, porque é uma ordenança do Senhor. Ele, lá atrás, com os discípulos, ele já pediu para que cuidasse das crianças. E se você vê no contexto da Bíblia, em vários pontos da Bíblia, o cuidado, o zelo, o amor que Jesus tem para as crianças.
Em certa ocasião, ele pede para não impedir as crianças, para que traga as crianças até ele, que não as impeçais. Ele coloca no centro. Então, a igreja do Senhor, ela necessita ter este olhar de cuidado, de zelo pelas nossas crianças. Então, é de fundamental importância. E quando você ensina essa criança, né, desde muito pequena, a palavra de Deus, ela vai semear, isso vai ficar plantado. E é uma vida inteira a serviço do nosso mestre, né? Então, ela vai cultivar, ela vai falar daquilo que ela aprendeu. Então, todo cuidado, todo zelo possível para as nossas crianças alegra o coração de Deus. Então, é muito importante o trabalho na igreja com o infanto juvenil. Amém. É aquela frase que falam, né? Se você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida inteira, né? Uma vida inteira, exatamente. E aí ela vai propagar e vai falar do amor do Senhor. Mesmo porque a Bíblia também diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As crianças, elas estão no plano da salvação. Então, elas precisam aprender sobre Jesus, elas precisam ser salvas. E precisa ter alguém que pregue para elas, da maneira delas, do jeito delas, com as facilidades e recursos, para que elas possam compreender, ter uma melhor compreensão daquilo que a Bíblia quer dizer, né? Então, é de fundamental importância. A Bíblia já dizia: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, as nossas crianças estão envolvidas nesse plano da salvação. Amém. Com certeza. E, Betinha, eu quero fazer uma pergunta. Qual criança que a senhora mais gostava? De mim ou do Vinícius? Obrigada. Se responder você, eu já encerro o episódio, galera. Brincadeira. Ainda bem que é uma brincadeira, porque vocês são os amores do meu coração. É sério, Betinho? Você não ia preferir eu? É claro que sou eu, né? Vinícius, É você sério é o meu isso, galera? filhão do coração. Tô brincando. Pessoal, nós não tivemos filhos biológicos, mas o Papai do Céu me deu milhares de filhos, não é? E isso me alegra, isso me faz... o departamento veio à nossa mão num momento bem delicado da nossa vida, né? E foi um presente de Deus. Quando eu recebi vocês, eu fiquei assustada, né? Parece aquela mãe que recebe a criança no primeiro dia, assim, né? Fiquei assustada, como eu vou conduzir? Mas o Senhor nos deu, foi nos capacitando, foi nos orientando, né? E hoje eu tenho essas coisas lindas aqui, olha. Então, Betinha, qual é os desafios que se encontra hoje nesse trabalho, o trabalho com o infanto juvenil? Eu acredito também que hoje até é uma questão de... No ensino, na educação, eu acho que se encontra uma dificuldade, porque as gerações vão se passando e os desafios vão sendo diferentes, né? Será que você pode comentar um pouquinho com a gente sobre essa questão? Os desafios são inúmeros, né? Em qualquer área da educação, mas ela é mais desafiador na igreja. Então, o primeiro desafio aí, a primeira situação que a gente precisa ter um cuidado e trabalhar bastante é a conscientização das famílias em relação ao ensino da palavra de Deus. Tudo é importante, né? O estudar o inglês, o buscar outros cursos, mas é necessário, se faz necessário incluir o ensino da palavra de Deus na rotina das nossas crianças, nos lares. Então, uma das dificuldades, dos desafios é essa conscientização. A família compreender que
Estar na igreja, trazê-los à igreja, ensinar a palavra de Deus, precisa se fazer uma ressalva aqui, entendendo que a família é a principal responsável em cuidar e ensinar a criança. A igreja, ela vem para complementar. Então, é necessário. A criança passa 5 dias da semana em N cursos, em N atividades fora. E aí, na igreja, 1 horinha de escola bíblica dominical, 1 horinha de ensaio, tudo isso é muito complicado, parece um fardo, um peso, o que deveria ser ao contrário, né? Então, um desafio grande é a conscientização das nossas famílias, das pessoas que têm os seus filhos, trazê-los para o ensino bíblico, trazê-los para a igreja para aprender, né, a palavra de Deus, não deixando da conversa em casa, do ensino em casa, do culto doméstico, porém, as atividades da igreja precisam ser inseridas na rotina dessa família. Então, a primeira é o primeiro desafio. Depois, a gente vem com outros desafios que também acabam atropelando algumas situações, que é a falta do recurso humano, às vezes dentro da igreja, as disponibilidades das pessoas também para essas atividades. E que a gente precisa formar, que a gente precisa estar direcionando cada vez mais para que seja um ensino eficaz. E as nossas crianças, elas cresçam tanto em estatura quanto em conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje a gente encontra muitas barreiras, né? Ele estudou a semana inteira, ele fez tantos isso, então no domingo ele precisa descansar. Se prioriza outras questões, né? E não a palavra de Deus. E isso é um complicador para o crescimento espiritual dessa criança, né? Sim, com certeza. E, Betinha, como você falou, as crianças passam 5 dias no mundo, né? No ensino do mundo e só no domingo na igreja. E aí eu queria saber, para você, como a gente pode fazer para que as crianças distinguam a influência do mundo e que isso não deixe afetar a vida delas. Quando elas estão na escola, quando elas ouvem algum ensinamento, que elas percebam, não, isso não pode fazer parte da minha vida porque eu sou de Jesus. Ou quando assiste um desenho, isso eu não posso assistir porque eu sou de Jesus. É lógico, tem a parte dos pais, mas como fazer com que a criança já comece a entender que tem um mundo espiritual e que ela não pode dar brechas? Ensinando a palavra. É pela Bíblia. Se nós fugirmos da Bíblia, né, o que contém na Bíblia é o que nós vamos ensinar às nossas crianças, e também jejum e oração, pedindo para que Deus nos oriente a maneira adequada para a gente inserir. A Bíblia diz, inculque na criança, né, sentado à mesa, andando pelo caminho, inculque o quê? A palavra. O que é inculcar? É fazer as leituras constantes, repetir várias vezes aquilo que a Bíblia Sagrada tem para nos ensinar. Nós temos o guia completo, é a Bíblia Sagrada. Ensine a palavra e não percam tempo. Por exemplo, nós temos as atividades aqui na igreja, temos a EBD, temos o culto infantil, temos várias. Esse tempo ele é preciosíssimo para ensinar a palavra e mostrar a elas, às crianças e adolescentes, que Jesus é o caminho. Porque quando você ensinar a palavra, qualquer afronta que vier, ele pode até às vezes pisar lá, mas ele sabe que ele está pisando errado. Porque ele já foi ensinado, a semente foi plantada. E como é importante essas crianças e adolescentes, eles serem evangelizados ainda criança. É uma terra fértil, né? É uma terra propícia, e ali vai crescer e vai frutificar. A Bíblia também nos diz que o nosso dever é semear.
a frutificação, o brotar, vem de Deus. Então, que nós façamos a nossa parte. Preguemos para essas crianças. Vamos evangelizá-las. É Bíblia, né? Lógico, na linguagem delas, da maneira delas, mas é Bíblia. Mostrar a elas que Jesus é o caminho, não existe outro caminho. Existe um caminho que vai levar à perdição. E tudo que venha a contradizer, que venha que não está na Bíblia Sagrada, leva ao caminho da perdição. Então, você trabalhando todas essas questões com as crianças de uma forma lúdica, de uma forma de fácil entendimento, usando os recursos apropriados para elas, elas vão entender. E a ajuda do Espírito Santo. Porque sem a ajuda dele, a gente não consegue chegar lá. Não é? Betinha, qual é a responsabilidade do professor, do auxiliar de sala, enfim, do ajudante no trabalho infanto-juvenil? Tem pessoas, né, pessoas cristãs que acham que as crianças incomodam, se deixam no culto, né? Porque fazem barulho, enfim. É criança, né? Criança não consegue ficar parada igual a gente. E fala assim, vou levar ali na salinha. Tipo, mas como se fosse uma creche, né? Elas não entendem a importância, né, do que a salinha ali, a importância da salinha para a vida da criança, porque ali tem todo um culto, né, todo um preparo. E então fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. A importância a responsabilidade é muito grande, né, do professor, do auxiliar, do professor de escola bíblica dominical, seja ele do culto infantil, o auxiliar, né, porque ele está auxiliando, que ele tem menos responsabilidade. Porém, se torna mais fácil quando tanto o líder quanto o professor, o auxiliar, ele tem consciência do seu chamado. Então, ele precisa entender qual é o seu chamado. Ele não está ali para ensinar qualquer livro. Ele está ali para ministrar e ensinar a palavra de Deus. Então, primeira coisa é ter a convicção do seu chamado. Amar as crianças. Sobretudo, amar a palavra de Deus. Amar a Jesus. Lembrar lá de Simão Pedro, que disse, quando Jesus disse, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Olha o tanto que o Senhor amava as crianças. Então, nós temos que amá-las da mesma maneira. Mas é bem interessante. Eu vou contar um fato bem rapidinho aqui para vocês. Logo que começou o culto infantil, retomamos o culto infantil aqui na sede. Eu recebi uma família e ela veio com a bolsa da maternidade, né? E lá tinha fralda, mamadeira, enfim. Aí ela entregou a criança e a bolsa junto, né? E falou assim, olha, tem tudo aí. Se precisar trocar. Meu Deus. E aí eu fui e disse assim, sim, mamãe, muito obrigada, um prazer tê-los aqui. Agora, se precisar, eu chamo você lá, tá? Para trocar, porque nós estamos aqui para ensinar a palavra. Não que não possamos fazer isso, a gente pode sim, né? Mas muitos pais, muitas famílias não têm a consciência, né, do que é um culto infantil, do que é uma escola bíblica dominical. Eles acham que eles vêm para um espaço kids, vão para um espaço de recreação. E não é isso. Nós temos o ensino da palavra de Deus de uma forma lúdica, numa linguagem de acordo com a faixa etária de cada criança, para melhor entendimento da palavra de Deus. E jamais, em hipótese alguma, é para tirar a criança do templo para que ela dê menos trabalho. Muito pelo contrário. Nós a trazemos para um espaço
onde tem a linguagem dele, e aqui a nossa igreja é muito feliz, nós somos muito felizes com os espaços que estão construindo. Não são todas as igrejas que têm esses espaços, também nem sempre foi assim. A gente vem construindo esses espaços, o Departamento Infanto-Juvenil, há longo tempo. Nossa igreja é uma igreja que tem, eu acho que eu estou até entrando em outros espaços, já que vocês, mas já vou responder. Há longo tempo, a igreja em Mauá, ela tem se preocupado com os trabalhos, né, infanto-juvenil, e nós somos privilegiados pelos espaços que nós temos, pelas equipes que nós temos de trabalho, né? Então, os pais, hoje, eles compreendem um pouco melhor essa importância das crianças estarem no espaço, porém não é um espaço de recreação. Embora tenha alguns recursos, algumas ferramentas, né, que caracterizam às vezes aí um espaço de recreação, mas não é isso. Esses espaços, esses recursos, eles são utilizados para melhor entender a palavra de Deus. E nesses cursos são os nossos professores, os nossos líderes que preparam essa equipe para ministrar a palavra de Deus. Tem todo um trabalho, né, antes do professor ir para lá. E isso que é importante, o professor ter a consciência. Então, ele não vai para lá despreparado. Cheguei aqui, vou fazer aula. Não. Ele tem um período de oração, aquela semana que ele vai ministrar, ele vai se dedicar mais ainda à oração, ao jejum, ao estudo da palavra de Deus. Por isso que, voltando à pergunta passada, qual é a responsabilidade? A responsabilidade é muito grande de um professor. Ele precisa manejar bem a palavra de Deus, porque não é porque ele está ensinando as crianças que ele vai chegar de qualquer maneira. Então, e os nossos professores têm essa conscientização. Eles se preparam, eles têm todo um auxílio, né, para se preparar para ministrar a palavra de Deus às nossas crianças. Então, as salas de culto infantil, elas não são espaços simplesmente para que as crianças passem o tempo. São espaços destinados ao estudo da palavra de Deus e ao culto de adoração e louvor a Deus. A liturgia é a mesma liturgia lá de cima, a gente não foge da liturgia, porém, com uma linguagem de acordo com a faixa etária de cada um. A Bíblia já diz isso, né? Lá em Coríntios, acho que 13, não me recordo agora, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de meninos. Isso significa que cada fase da nossa vida, ela tem uma especificidade e tem que ser cuidada de uma maneira diferenciada. E entender isso é fundamental para o crescimento das nossas crianças e adolescentes. Então, quando você pergunta, Maísa, para mim, sobre algumas pessoas que não têm esse entendimento, é justamente isso, aquele que não compreende que as nossas crianças, elas têm a capacidade de entender, às vezes até melhor que adulto, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus é poderoso. E é isso que nós temos que ensinar às nossas crianças, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? E que ele pode fazer muito além daquilo que nós pensamos. As nossas crianças têm que ter a convicção da salvação. Elas precisam entender isso. E as famílias também. Quantas crianças vêm à nossa igreja por conta do culto infantil, não é? E saem daqui pregando o evangelho. Quando a evangelização, né? Olha a importância. Muitas famílias estão na igreja hoje através das nossas crianças, das crianças, dos filhos que vieram para o culto infantil e chegaram no culto. A gente tem relatos disso, né?
Beth, eu não ia vir no culto hoje, mas se eu não viesse, esse menino fez um pampeiro que tinha que vir porque tinha o culto infantil. E o pai veio, a mãe veio, trouxe, às vezes veio, a criança vinha com a avó, né? Aí a criança foi convencendo, né? Os pais vieram e aceitaram a Jesus, enfim. É um espaço, as salas de culto infantil, de escola bíblica dominical, todas essas atividades, elas têm uma finalidade: ensinar a palavra de Deus. Então, as famílias precisam ser conscientizadas, as equipes precisam entender do seu chamado e fazer desse espaço um espaço de adoração, de louvor e ensino da palavra de Deus. Sim, com certeza. Até um ponto, Betinha, que eu achei interessante que você citou foi até a questão do espaço, de como que ele é importante. Eu sei que, obviamente, tem igrejas que não, né, não tem o espaço, assim, adequado. A nossa tem, glória a Deus por isso, né? Mas, assim, a questão do espaço ela é tão importante porque a criança, ela se sente pertencente a um lugar, né? Se você chegar numa criança que participa ali do cultinho infantil, perguntar para ela, qual o departamento que você é? Eu sou das crianças, né? E ela começa a falar o que ela aprende, enfim. E agora, se você pega, por exemplo, uma criança que não tem essa estrutura, não tem como ter essa estrutura, ou até mesmo tem, mas não sei. Eu acho que tem pais que não... Eu acho que acabam deixando a criança no culto mesmo, no culto sem ser do infantil, e colocam um celular para a criança. Eu acho que essa criança ela não se sente pertencente a um lugar, sabe? Ela não tem esse brilho de falar, eu faço parte, eu pertenço ao departamento infantil. Então, eu acredito que o espaço ele é muito importante, né? O trabalho. Então... nós somos privilegiados, como a gente já disse, né? Mas a gente foi à busca disso e nós temos pastores com a visão e que dá a devida importância para o departamento infanto-juvenil. Não que em outros lugares que não tenha o espaço não aconteça isso, mas nós somos privilegiados porque nós temos espaço e isso faz muito bem para as nossas crianças. Os lugares que não têm espaço, né, não vão deixar de trabalhar com as crianças? De maneira alguma. Elas precisam se sentir amadas, seja com espaço ou não. Então, nos lugares que não existe espaço, precisa se pensar de maneira muito amorosa, carinhosa, de como acolher essas crianças. E o que você falou, Maísa, elas se sentirem parte da igreja. Porque Jesus ele não veio para o adulto, ele veio para todos, desde pequenos até os mais idosos, não é? Então, é necessário que essas crianças elas se sintam parte da igreja. A gente vê muito isso. Nós temos aqui culto infantil, EBD, os ensaios, os congressos, e não ficam só nisso, em eventos, né? Vai além disso. Tem os eventos, tem os congressos onde elas se sentem parte, os encontros com adolescentes, os congressos com os retiros, não é? Elas se sentem parte da igreja do Senhor. Elas precisam se sentir parte da igreja. Então, não tem um espaço, mas de que maneira eu vou tratar as nossas crianças? Elas têm um espaço na igreja para sentar ou elas são tiradas do banco para o adulto sentar? Não é? Então, todo esse cuidado, elas louvam, ela tem um espaço de louvar, de testemunhar, né? Então, precisa se adequar, sim. Pensar uma maneira de adequar todo o espaço da igreja, o próprio culto, para atender a todos, inclusive as nossas crianças. Você me fez lembrar dos acampadentros também, que a gente dormia dentro da igreja, né? Poxa vida, você foi longe, Vinícius. Eu me lembro da primeira vez que eu
mas um caos. Eu fui falar com o saudoso pastor Samuel, né? Pastor, estava pensando aqui num projeto, escrevi um projeto aqui de trabalhar com os adolescentes, um acampa dentro. Como? Eles vão ficar 48 horas na igreja. Vão dormir aqui. O primeiro acampa dentro, gente, aqui eu jamais vou esquecer, né? Foi muito bom, mas esses meninos nunca tinham dormido na igreja, né? Mas foi maravilhoso, né? E o tema era: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias. E foi muito bom, né? Foi maravilhoso. Esses meninos se divertiram. Saudades dessa época. Época boa que não volta. Mas, Bertinha... Mas ficou a memória, sim, não é? E pode sim, se reproduzir com os demais que virão por aí. Com certeza. Agora, tá muito tranquilinho. Vamos polemizar um pouco. Bom, ainda dentro das responsabilidades, eu quero colocar uma questão para vocês, que as responsabilidades dos professores, né? Se é ensinar, que haja dedicação, né? Então, se dediquem, professores, líderes, se dediquem ao estudo da palavra de Deus. Não é porque é criança você vai chegar lá de qualquer maneira. Você precisa entender e estudar, ser um bom leitor, né? E correr incansavelmente atrás do conhecimento, ir em busca do conhecimento. E fazer seminários. Nós temos o curso do PPO Infanto Juvenil, ler bons livros referentes, estudar a Bíblia Sagrada, sobretudo, né? E, na mesma corrida que fazemos em busca do conhecimento, nós temos que correr em busca da sabedoria divina. Orar, jejuar, pedir a Deus, ir em busca da sabedoria, pedir a Deus sabedoria para lidar com as diversidades, porque não adianta nada. O conhecimento, pelo conhecimento, ele é vazio. Nós precisamos de ter a unção, pedir ao Espírito Santo que nos faça compreender melhor as Escrituras para ensinar às nossas crianças e adolescentes. Então, na mesma corrida, ou vou dizer um pouco mais, que é a busca desse conhecimento, que busquemos a sabedoria divina para poder tratar com esse público. Amém? Amém. Agora vamos polemizar. Bora lá. Acho que um dos maiores desafios, até você que está na escola secular também, né? Pode ver isso mais de perto, que esse grupo vem enfrentando, acho que talvez seja a hipersexualização. A gente vê cada vez mais pessoas jovens, por exemplo, fazendo dancinha sensual do TikTok, e recebendo conteúdos mais até pornográficos, com 8, 10, 12 anos. Pessoas com 14 anos já não são mais virgens. Se a gente for na escola secular perguntar numa sala de 14 anos, é perigoso mais da metade já não ser mais virgem e tudo mais. Essa hipersexualização. E estando a igreja ali dentro, através das nossas crianças e adolescentes. Como você acha que a igreja pode enfrentar no sentido de ensinar as crianças para elas combaterem na escola? Para elas serem a porta-voz da igreja na escola. E não simplesmente falar, eu não faço porque eu sou diferente. É muito sério. Essa situação é muito séria. E o que eu digo a você é ensinar a palavra. Eu vou sempre bater nessa tecla e eu não vou sair dela, porque é ensinar a palavra. É a palavra pela palavra. Nós ouvimos muito isso no seminário que a gente teve agora com a irmã Valquíria Salinas, né, que teve no nosso seminário. Então, você precisa ensinar a Bíblia. A Bíblia é nosso manual. A Bíblia que nos vai dar a instrução e vai nos orientar a ensinar essas crianças o caminho que elas devem seguir. Hoje está descarado. A falta de
como se diz, dos pais vigiarem, né? Dos pais, a liberdade que os pais estão dando a essas crianças, acesso livre a tantas plataformas, sites, enfim. E aí, não, meu filho tem a liberdade de fazer sem um monitoramento. Isso é colocar dentro de casa a própria forca, né? Então, muitas das vezes, o filho está lá quietinho, ele deu o celular na mão dele, ele ficou quietinho. Não vigia, não monitora o que ele está vendo. E, às vezes, crianças de 5, 6 anos, ou até menos, acessando sites que não são condizentes. E eles não estão maduros para entender isso. Então, primeiro lugar, famílias, monitorem os seus filhos. Deus os deu como herança. E nós precisamos cuidar com zelo. Um dia o Senhor irá pedir, né? E aí, o que nós vamos entregar a Ele? Faça a sua parte, família. Família precisa cuidar. E a igreja vem, na pergunta que você me fez, dando suporte a essas famílias, nos cultos, nos cultos infantis, fazendo a orientação pela palavra, pela Bíblia. O que é possível e o que não é possível. E aí, assim, as crianças e os adolescentes, eles dependem do adulto. Então, o pai pode, sim, dizer, até aqui você vai, até aqui não. Agora, a criança chega, o pai chega, você pergunta, eu tenho, né, somos diretores de escola, e aí, de repente, você vai conversar com o pai fala, mas eu nem sei a senha do celular dele. Né? Como assim, pai? Uma criança de 7, 8 anos nem deveria estar com o celular ainda. Embora hoje no mundo, né, tecnológico que nós temos, tudo funciona através das tecnologias, né? Vai uma pesquisa, tudo bem, você vai querer liberar, mas que você tenha acesso livre. Ele saiba que você está ali para ajudá-lo, para dar o suporte e que ele não pode fazer o que ele quer, né? Que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, ou se não tem o pai, não tem a mãe, tem um adulto para dar o suporte ali. Então, é muito sério o que a gente está vendo hoje, são portas abertas para pedofilia e entre outras coisas, né? Principalmente as nossas meninas com exposição do corpo, né? E aí se expõem demais e os pedófilos estão aí. E como fazer isso, né? Então, monitorar. Eu trago aqui uma orientação, né, às famílias, né? E a igreja vai dando suporte, porque depende muito também da família. O que a família quer dessa criança, né? A igreja pode dar a ajuda, o suporte. Nós estamos aqui com os cultos infantis, congressos, EBD, ensaios, estamos aqui. E a família dá o suporte. Então, trace uma rotina, incluindo as atividades da igreja, né? Hoje, como já disse anterior, a EBD, os ensaios não fazem parte da rotina, não é? Ela precisa fazer. Ore por ele e ore com ele. Ore com seu filho e ore por ele. Mas eu saio tão cedo, Beth, você nem sabe, eu saio 4 horas da manhã, ele está dormindo, quando eu volto ele está... Vai lá na cama dele, ore por ele. Ele está dormindo? Ore por ele a hora que você chegar. Antes de você sair, vá lá, ore por ele. Libere palavras de bênçãos para os seus filhos, não é? Uma das orientações é essa. Estude a Bíblia, tire um tempinho, 5, 10 minutos para estudar a Bíblia com ele. Né? Eu disse até muito pouco, mas inclua as atividades da igreja e o culto doméstico, né? Abrace, diga que o ama, porque lá fora tem gente dizendo. E não é lá fora na rua, é lá fora
do mundo, que às vezes é dentro de casa, ele está no celular e tem alguém, a mãe ou o pai está liberando palavras não de bênçãos, mas tem alguém lá fora, pelo celular, liberando palavras enganosas a essa criança que vai acreditar. Então, que nós possamos ser revestidos e que o Senhor Jesus nos capacite, nos dê sabedoria para lidar nesse momento tão difícil. Porque ele se depara numa escola, vamos falar da sala de aula, né? 30, 40 alunos numa sala, né? E cada um tem um tipo de educação, de maneira de lidar. O pai, as famílias são diferenciadas, né? E aí, ó o conflito. Mas, se as famílias tiverem princípios e valores cristãos fortalecidos, elas saberão lidar com essas situações, e a igreja está aqui, de joelhos e de braços abertos, para sustentar e para orientar. Por isso que Deus tem levantado um departamento infanto-juvenil forte, valoroso, com equipes que estão ali buscando a Deus para direcionar as nossas crianças e adolescentes. É como um edifício. Se você não tiver uma base bem feita, né, ele desmorona. O que será da nossa igreja amanhã, se a gente não educar as nossas crianças e adolescentes hoje, né? Uma igreja que investe no departamento infanto-juvenil, ela está investindo no fortalecimento das nossas crianças e adolescentes e que romperão as gerações propagando os princípios e valores da palavra de Deus, conservando os princípios e valores da palavra de Deus que elas aprenderam. Então, fortalecer as nossas crianças para enfrentar o mundo lá fora e também dar continuidade, conservar os princípios e valores escritos na palavra de Deus. É um tema bem difícil, Vinícius. A gente que está aí fora, que, né, está no meio, está nas escolas, a gente vê situações muito delicadas, né? Mas o Senhor, ele tem cuidado do seu povo, tem cuidado das nossas crianças, e nós não queremos as nossas crianças, nós queremos atingir essas crianças que são tão ingênuas, que são tão desprotegidas, que Deus possa ampará-las, protegê-las, e que o nosso evangelho possa chegar até elas e salvá-las e trazê-las para Cristo, né? E que o Senhor possa abraçá-las mesmo. Amém. Amém. Essa questão da sexualização. Hoje a gente vê vídeos, como que o Vinícius comentou, de crianças, assim, dançando músicas de cunho sexual, e é o incentivo dos pais, os pais acham bonito aquilo. E é engraçado, porque o mundo não fala um nada. Cadê a proteção da criança e do adolescente? Não é? Cadê o ECA? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, não tem. A gente vê que cada vez mais as coisas estão indo abaixo, né? Então, os princípios e os valores estão se distorcendo. Tem um caso interessante que a minha chefe me contou, e eu não posso deixar de falar. Ela tem 2 filhas, né? As filhas dela são gêmeas, tem 5 anos. Aí tem uma que é a Yane. Ela é muito extrovertida, a Yane. E ela estava na escola cantando um hino. A professora falou assim para ela que não é igreja, não. E ela é muito extrovertida, a Yane. Aí ela falou assim, mas eu sou uma serva de Deus. Então, assim, se ela estivesse cantando outra música, com certeza a professora não ia falar nada, sabe? Foi um incômodo, porque ela estava cantando um hino. Então, tipo, né? É muito complicado. É assim, uma indignação. Maísa, o povo de Deus incomoda, né?
Então, quando você vê, se tivesse cantando a qualquer outra música, não ia incomodar. Mas, quando chegamos com a palavra de Deus, alguns se incomodam. Só que a gente tem que mostrar para ela que ela está no caminho certo, valorizar isso. E dizer para ela, você viu como incomoda? A luz incomoda as trevas, né? Então, nós não podemos deixar de brilhar. Vocês precisam luz para brilhar naquele lugar. Continue louvando, continue falando do amor de Deus. Então, o sinal que essa criança foi educada dentro da palavra de Deus. A adultização, né? É muito séria. Então, hoje, as crianças, elas são 4, 5 anos, elas querem, através da influência, né, da mídia, elas querem ser adultas e usam roupas, usam maquiagens, usam essas músicas, né, essas danças, se expõem, e as famílias estão cegas para isso. Aí que mora o perigo, porque essas crianças estão fazendo através de uma influência, né? E nós precisamos ser os influenciadores, né? Do bem, mostrar na palavra o que é o certo e como Jesus quer que vivamos, não é? Amém. Inclusive, deixar um beijo para elas, Iane e Yasmin. Ai, que lindas. Continue assim. E como que é, Ian? Iane e Yasmin. Iane, continue falando e cantando, tá? Bestinha, outra... Não estava na pauta essa, mas eu sei que você tem capacidade para responder. Tô tímida, gente. Eu tive essa dificuldade, eu acho que eu conheço outras pessoas que teve. É sobre a transição na igreja da criança do departamento infantil para o departamento dos adolescentes. Por ser uma mudança muito brusca e tudo mais. Para mim foi um período muito difícil, foi um período até que eu quis me afastar mesmo, porque é muito diferente, no meu ponto de vista, né? Você sair de um cultinho e aí do nada você é jogado num culto à noite. Como você acha que é possível amenizar essa transição? Para, de vez ser um fardo vir para a igreja, continuar sendo uma alegria vir para a igreja? Deixar o cultinho, né? O cultinho de uma maneira carinhosa de se dizer, né? Ele não é uma maneira pejorativa. Muitas pessoas falam, não, cultinho. Não pode dizer cultinho, porque, né? Mas é uma maneira carinhosa de se dizer, não é num ar pejorativo. É claro, deixar o culto infantil com lanchinho para subir para o culto. E na minha época nem tinha lanchinho, eu acho, hein? Era só... Olha, não, algumas vezes tinha, né, Vinícius? Não eram todas. Então, primeiro, a adolescência, ela já é um período difícil, né, para o adolescente, para o ser humano, né? Ele é uma pessoa que está ali, ele não sabe se ele é criança, ele quer o colo da mãe, na mesma hora ele já não quer mais, ele está num processo de transformação, de mudança, né? E já é uma fase delicada, mais delicada, né? Então, ter esse cuidado é fundamental. No início, vocês foram uma das primeiras turmas, né, do departamento, a gente estava formando isso, então a gente ainda teve algumas dificuldades, mas para que, como você disse, para que seja menos doloroso, né, essa separação, agora eu não sou mais criança, agora eu sou, mas para algumas coisas eu sou criança, para as outras eu não sou, eu tenho que estar lá no culto lá em cima. Então, assim, aqui na nossa igreja a gente já tem isso. Os cultos infantis, eles são aos domingos. Os demais cultos, eles são na nave, né? Justamente para que as crianças elas sintam-se parte também do culto normal da igreja, né? E isso vai facilitar. E a participação, o envolvimento do adolescente nas atividades, quando ele está já indo para os adolescentes, mais efetiva,
Porque as crianças precisam estar envolvidas nas atividades da igreja, não só do culto infantil, não só lá de louvar, mas em cultos como Santa Ceia, como outros cultos. Elas podem dar um testemunho, elas louvam. Aqui a gente. E envolver o adolescente mais nessas atividades, eu acho que se torna menos doloroso. Tá? Qualquer fase da adolescência que haja uma mudança de ambiente, vai ser difícil, né? Mas eu acho que esse envolvimento seria um envolvimento mais efetivo, vou dizer assim, porque vocês têm um envolvimento, mas não tanto, né? Ou não tinham. E talvez se envolvesse mais com as atividades diárias da igreja, eu acho que seria um pouco mais fácil para vocês. E mostrar, né, essa demonstração de carinho, de amor, sentir amados, acolhidos pelo departamento. Eu vejo isso, que hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Pedro. O Pedro é um líder, né, dos adolescentes. Ele fez um acolhimento de uma adolescente que chegou no grupo e fez aquela festa. Então, isso motiva bastante. Eu acho que esse acolhimento ele é fundamental. É a mesma coisa. Quando eu tive esse problema muito sério. Quando vão sair dos adolescentes para ir para a mocidade, Jesus do céu, né? Não, que eu não vou para outra sala também de escola bíblica dominical, porque é o meu grupo. E aí, geralmente, ir com um grupinho que está mais acostumado, isso facilita também. É verdade. Mas agora está mais tranquilo, né? Já agora passou eu quero sair de novo, tô brincando. Pelo amor de Deus, brincadeira. Mais alguma pergunta, Mai? Vixe, já deu? Dá para fazer? Dá para fazer a última. Olha lá, hein, meninos? Não, a última pergunta é tranquila. Eu não sou polêmica, mas eu tinha aqui. Não, é só o polêmico é o Vinícius, ele que gosta. Brincadeira, mas é tranquilinha. É uma pergunta assim, se você tem alguma história marcante que, né, durante aí o trabalho infanto-juvenil, que você deseja compartilhar com a gente, pode ficar à vontade para compartilhar. Várias, né? Muitas histórias engraçadas, muitas histórias não tão felizes, né? Mas, assim, um dos congressos infantis que nós tivemos, que a tia Jo veio aqui, foi um congresso muito marcante, né, Vinícius? Um congresso que marcou bastante a nossa vida, e em especial a minha, e Deus usou uma menina, foi um trabalho lindo, maravilhoso. Deus batizou com o Espírito Santo crianças saíram daqui falando em línguas estranhas, entravam na van, enfim, foi um trabalho muito lindo. Não que os outros não tenham sido, né? Mas o que, assim, e eu lembro que Deus usou uma criança, ela tinha uns 8 anos, eu sei que ela é do Nova Mauá, não sei o nome dessa criança. Ela tinha uns 8 anos. Essa criança saiu falando em mistérios no meio da igreja. E foi logo no finalzinho do culto. E aí a tia Jo começou a interpretar. E essa criança veio, eu me emociono quando eu falo, que ela pôs a mão no meu coração. E ela dizia várias coisas, e uma delas é que eu veria vários dali pisando em terras estranhas, né? E a gente vê isso hoje, né? As nossas crianças sendo evangelizadas, sendo preparadas, e uma igreja que ama, né? O departamento infanto-juvenil, que cuida, e foi num congresso infantil que Deus a usou e disse que pisariam em vários dali, vários já pisaram em terras, e muitos outros pisarão, e outros que não vão, estão de joelhos, orando pelos que estão por lá. Isso foi muito marcante. Um outro momento, mais um? Um outro momento muito importante também, acho que foi o último retiro que nós fizemos com os adolescentes. Vinícius ainda estava, eu acho.
sim. Não foi o último retiro, não me lembro agora. Mas foi um dos retiros. E a gente fez vários retiros. Alguns foram muito bem sucedidos, outros não. Alguns eles me deixavam meio doidinha. E nesse retiro, ele teve algo especial. A gente já saiu daqui, assim, com algo diferente. Eu não sei dizer, né? Mas nós saímos daqui. E ao chegar lá, nós tivemos vários preletores, tivemos até o pastor Eliezer, foi nesse dia. Foram vários, mas na noite em que o pastor Eliezer foi, ele pregou e nós começamos a orar, e essas crianças, 8 foram batizados com o Espírito Santo. E diferente dos outros retiros, que a gente precisava pedir para eles ficarem quietinhos para dormir, eles iam até o quarto e voltavam falando em línguas estranhas. E aí foi tremendo esse dia, e enquanto a gente colocava, isso já era 3, 4 horas da manhã, vamos, né? Eles iam. Chegava, aí eles voltavam falando em línguas estranhas. E no outro dia, o pastor Oséias foi pregar. Ele não conseguia pregar de manhã, ele não conseguia, porque o mesmo poder que estava à noite invadiu aqueles adolescentes, e foi de uma maneira assim maravilhosa. Então, a gente compreende o quanto a unção do Espírito Santo é importante na vida das crianças e dos adolescentes, essa formação, né? Tem também outras histórias, né, Vinícius? Mas vamos deixar para um outro dia. Vou contar baixinho para vocês, para ninguém ouvir, tá bom? O que eles faziam? Adolescente come demais, né? Uma fome. Aí o tio Márcio ficava com eles num alojamento e eu com as meninas no outro alojamento. Lógico, o tio Márcio tinha uma equipe, eu tinha uma outra equipe. E aí a gente, lógico, não dormia, ficava vigiando esses meninos. Aí eles saíam de pontinha de pé, iam lá na cozinha, numa chácara onde a cozinha era lá embaixo, cataram uma forma de bolo, um garrafão de Coca-Cola e vinham subindo de pontinha de pé. Aí o tio Márcio viu, mas ele, sabe, ele saiu só para fazer charme, né? E saiu por trás, eles aí se assustaram e saíram escondendo. Aí o tio Márcio, mas o que vocês estão levando? Nada não. Aí o tio Márcio chegou lá em cima e falou, me dá um pouco dessa Coca-Cola. É muito interessante. Então, em primeira instância, é amar as crianças, amar a Deus sobre tudo. Amar as crianças como é um mandamento divino. Ensinar o quê? Bíblia, palavra de Deus. Mas de qual maneira? Da maneira que eles compreendam mais fácil, utilizando de recursos e ferramentas apropriadas para cada faixa etária. Se na igreja que não tem essa possibilidade, divisão de salas, enfim, mas busque estratégias para atender essas crianças e elas se sentirem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é feita de adultos, a igreja é feita de todos. As crianças fazem parte, os adolescentes fazem parte, não é? Isso é de fundamental importância. E ensinem a palavra de Deus, jejum e oração, e pedindo a Deus para que dê sabedoria para ensinar essas crianças no caminho. Se Deus confiou um trabalho nas nossas mãos, façamos da melhor maneira possível. Amém, Betinha. Algum recado final que a senhora queira dar? Cuide das nossas crianças e adolescentes, que é o meu xodozinho, né? Amo esse departamento. Trabalho com o departamento infanto-juvenil desde a minha adolescência, né? E que Deus possa cuidar de cada um. Eu louvo a Deus, é uma honra estar aqui com vocês, falando com vocês, é muito bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço aqui a esta igreja, esse ministério
que com tanto respeito, com tanta responsabilidade, investe no departamento infanto-juvenil, né? E gostaria muito que todas as igrejas tivessem, né, a oportunidade de ter um espaço considerável para as nossas crianças, né? E se não tiver, procure, mesmo no espaço que tem, valorizar as crianças e os adolescentes. Agradeço a Deus, agradeço ao meu esposo que trabalhou comigo todo esse tempo, 18 anos, ao nosso lado. Nós recebemos esse departamento e fizemos o nosso melhor. Alguns acertamos, outros não, nem tanto, mas Deus conduziu a cada momento, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele ainda vai fazer, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Acho que é muito importante esse recado que você passou agora no final, dos líderes amarem as crianças e os adolescentes. Isso faz muita diferença, ainda mais nessa época da vida da pessoa, né? Faz fundamental diferença. E graças a Deus, quando eu era criança e adolescente, eu fui amado pelos meus líderes. Muito obrigado. Como eu falei, é uma honra ter gravado esse episódio com você, Betinha. Deus abençoe muito a sua vida e continue prosperando o seu ministério. Obrigado por ter aceito o convite. E sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Glorificast, no Spotify, só Glorificast, e no YouTube, no nosso canal da igreja, não é arroba, né? É IAD Mauá. Taca lá Glorificast que vocês vão achar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.